Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo de sexta-feira. Vamos bater um papo aqui, trocar uma ideia sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado também lá no Instagram. Bom, eu vou começar falando sobre o vídeo que eu gravei ontem do Cuejá. Aquela informação, né, sobre ele ter fechado com o Internacional para a próxima janela saiu da imprensa gaúcha, inclusive está no OneFootball. Né? Só que aí o GE publicou uma matéria ontem mesmo, dizendo que não há possibilidade dele ter assinado. Ele pode ter um acordo, mas ele não assinou ainda, porque ele tem um contrato com o time dele lá, o Al Hilal, até o meio do ano que vem. Então ele não pode assinar um pré-contrato agora. Ele poderia assinar um pré-contrato no final do ano, depois da janela, né? O que pode ser feito é um acordo com o clube, com o jogador, para ele já estar encaminhado, né? E o clube, através de uma compensação financeira, liberar o jogador para o Internacional. E aí nessa matéria do GE diz que o Paulo Brax gosta muito do jogador, relembra aí que ele trabalhou tanto com o Maurício Barbieri contra o Abel Braga, e que o Vasco está na briga também pelo jogador, assim como o Internacional, e que o Vasco tem a grana, o aporte que o Inter não tem. Vamos ver se isso vai acontecer. Ontem eu trouxe o vídeo aqui falando que não acredito muito por causa da idade do jogador. Ele não é um jogador que vem com uma ideia de ser revendido, e o salário, a não ser que ele aceite aí uma redução salarial drástica, eu acho muito difícil ele pintar na colina, né? Porque ele não é um jogador que faz o perfil de clubes empresa, o perfil de investidores. Então vamos aguardar essa novela Cuejá e os clubes que já estão se movimentando no mercado para fechar pré-acordos, porque a janela ela é em julho, agosto, de julho para agosto, mas os clubes com os jogadores já tem que estar apalavrado, já tem que estar com as conversas adiantadas, porque se você ficar esperando abrir a janela para ir atrás de negócio, você acaba comendo mosca. Então tá aí explicações sobre o Cuejá, que saiu na imprensa gaúcha, e o GE confirmando aí a história do Inter, mas dizendo que provavelmente não tem nada fechado e nada assinado com relação ao jogador. Bom, 35 mil ingressos foram vendidos para a partida de amanhã entre Vasco e Fluminense, né? O jogo do Maracanã, Fluminense e Vasco, manda do Fluminense, né? Tanto que eles restringiram aí para 10% só de vascaínos nesse jogo. E aí você vê a dificuldade que eles têm de lotar o Maracanã. Mesmo vindo de goleada contra o River Plate, mesmo... porque antes eu vi muito torcedor do Fluminense dizendo que não ia, não lotava, porque não gosta de confusão, é um jogo que está sendo marcado de rivalidade, briga, mas tá aí, 10% da torcida do Vasco para 90% da torcida do Fluminense. E pelo que eu tô vendo aí, amanhã teremos um Maracanã com 35, 40 mil pessoas, com a capacidade de 70 mil. Não vão lotar o Maracanã, mesmo vivendo essa lua de mel com o time do Fernando Diniz. Deveria ter aberto ou feito meio a meio, que o Maracanã estava lotado, espetáculo, e aí o futebol aí você ganha dentro de campo, né? Depois de toda essa confusão, essa guerra que tá rolando com relação ao Maracanã, o Vasco que vai entrar na justiça novamente para poder jogar contra o Santos no Maracanã. E falar em jogar contra o Santos no Maracanã, tem uma outra novela, que é a novela dos jogadores liberados para a seleção sub-20, né? Vai ter a Copa do Mundo sub-20, o Mundial sub-20 na Argentina, e o Andrei Santos e Marlon Gomes foram convocados. Era para se apresentarem no dia 8, se eu não me engano, segunda-feira. É para se apresentar no dia 8, todos eles. O Vasco tem um acordo com o Chelsea de liberação do Andrei para jogar esse Mundial. Foi um dos motivos pelo qual o Palmeiras acabou não fechando com o Chelsea o empréstimo do Andrei. Foi essa obrigação de liberar ele para o Mundial. E o Marlon Gomes, parece que eu vi uma matéria que o Vasco tem um acordo com o Marlon Gomes também para liberar ele para esse Mundial. Então, os caras querem vitrine, querem, lógico, cantar para subir, querem ir para a Europa. Aí tá um impasse, né? O Paulo Brax, executivo do Vasco SAF, foi à CBF
para trocar uma ideia com a cúpula da CBF para liberar os jogadores dessa apresentação no dia 8, porque eles se apresentem no dia 15. Assim o Vasco ia contar com os dois jogadores para a partida contra o Curitiba e contra o Santos. E aí o impasse com relação ao Santos é esse, né? A CBF não quer liberar para não dar margem para reclamação, criar confusão, porque o Santos liberou um jogador, o Santos tem um jogador convocado também, é o atacante Marcos Leonardo. Então se libera para um, os outros vão querer liberação e ninguém vai se apresentar no dia 8 e ter os trabalhos para começar o Mundial. Então tá esse impasse e a CBF provavelmente não deve liberar e os jogadores devem seguir para a seleção. E aí a gente vai com o que a gente tem. O que o Vasco tem no meio de campo? Aí você vai ver o grande problema que a gente ficou aqui o tempo todinho martelando, o tempo todinho falando, tem que contratar um volante de qualidade, tem que contratar um camisa 10, esse time não tem um meia de criação, agora ficou exposto nos jogos, né? Principalmente esse contra o Bahia, e agora a gente vai perder dois jogadores também, mesmo que alguns torcedores questionando o Andrei Santos, o Marlon Gomes, é o que a gente tem. A gente tem no meio de campo dois garotos que subiram esse ano para o profissional para disputar uma Série A, que é o Rodrigo e o Barros, né? Inclusive foram bem no jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Aí a gente tem dois garotos que estão indo para a seleção, e lembrar que o Andrei Santos fez 19 anos, agora é um garoto, é um menino, né? Então os dois que jogaram só uma Série B. Você tá vendo agora a primeira vez esses jogadores encarando times em uma Série A. Então você tem Rodrigo, Barros, Marlon Gomes e Andrei, só moleque nesse meio de campo do Vasco. Aí você tem o Galarza, o Carabarral, o Cocão e o Deluca. Olha o meio de campo do Vasco para o Campeonato Brasileiro, e agora com duas perdas importantes para a seleção brasileira, a responsabilidade em cima de moleques que estão saindo agora do sub-20 para ir para o time profissional. Olha como o planejamento foi errado. Olha como a gente ficava falando lá atrás, tem que contratar um volante, tem que contratar um cara cascudo, tem que trazer um meia de qualidade, tem que trazer um meia que resolva esse problema de criação no Vasco. E muitos torcedores ficavam, calma, vocês reclamam demais, vai contratar, olha, não tá bom, para de reclamar, contratou. Tá aí, olha a sequência de jogos que o Vasco vai pegar. Encara o Fluminense, e aí agora é assim, o argumento da galera que passa pano, que ficou o tempo todinho dizendo que o Vasco ia montar uma seleção, e agora ficam inventando um monte de historinha pra boi dormir, é assim, o Vasco vai pegar o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é um time foda, é o time que ganhou Libertadores, é um time que disputou Copa do Brasil, aí vai pegar o Palmeiras é o melhor time do Brasil, o melhor time sul-americano, aí agora vai pegar o Fluminense é o melhor time, tá goleando todo mundo, quer dizer, toda vez a gente vai ficar inventando desculpa porque a gente vai pegar grandes times. É isso, cara. Nós vamos pegar o Internacional lá, nós vamos pegar o Fortaleza que tá goleando todo mundo lá, nós vamos pegar o São Paulo, nós vamos pegar o Flamengo, nós vamos pegar o Grêmio, nós vamos pegar só time foda no Campeonato Brasileiro. Se ficar com esse papinho de que todo mundo é foda e o Vasco é o time que não é o favorito, não, a gente vai ser atropelado do Campeonato Brasileiro. E aí, aquela historinha lá do que, vamos rejuvenescer o time, vamos jogar com garra, com vontade, né? E ter o time mais jovens da Série A, como a gente falou tanto lá atrás, é um risco para um campeonato tão complicado, para um campeonato tão cheio de times qualificados, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Então tá aí o meio de campo do Vasco sem um camisa 10 e sem um camisa 5 e perdendo jogadores que já nem deveriam ser tão importantes assim para o Vasco, mas hoje infelizmente são o Andrei Santos e o Marlon Gomes. É isso. Agora é ver o que vão criar aí para o jogo contra o Fluminense. E se perder, né, a obrigação não era do Vasco, o Fluminense é o melhor time, e essa conversa fiada de sempre. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Um sábado abençoado para você e a sua família. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.